Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e há algum tempo atrás iniciei um projeto de leitura de livros. Tá? E a pedido de uma internauta, ela pediu que eu trabalhasse no capítulo 10 do livro A Riqueza do Homem, de Léo Rubin. Bem, o autor, nesse capítulo, ele busca mostrar quais foram as principais transformações na produção de bens que se dá entre a Idade Média e a modernidade. Então, desde o início da Idade Média até a modernidade, quais foram as principais mudanças no sistema de produção? Bem, primeira coisa, o autor vai chamar a atenção para a importância da expansão dos mercados para a economia capitalista. Não é possível, não se daria essa transformação no próprio sistema produtivo se não houvesse demanda, expansão de mercado. Então, toda essa transformação que se dá na própria estrutura da produção depende em parte da expansão dos mercados. Então, o autor diz: a expansão do mercado. Repita várias vezes na ponta da língua. Grava-se em seu cérebro. É uma chave importante para a compreensão das forças que produzem a indústria, tal como a conhecemos. Uma coisa é vender para um mercado pequeno, para uma vizinhança, ou vender para diversos mercados. Na primeira opção, não seria necessário nada além de uma pequena indústria artesanal. Já na segunda, é necessário o desenvolvimento da indústria. A produção, aos poucos, ela deixa de ser só para uma cidade, como era feito no tempo no tempo dos mestres artesãos, tá? No tempo das corporações. Por quê? Existiam leis que protegiam esse comércio das corporações. Outras corporações não podiam vender em áreas onde atuavam certas outras corporações. Mas com o tempo isso cai por terra. E agora existem novas condições de produção, onde é possível que um produto chegue a quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância, a outros consumidores e a novos mercados. Bem, o autor aqui não inicia da produção que é feita na própria casa, da produção familiar, mas ele inicia sua análise nesse capítulo a partir das corporações. Então, dos mestres artesãos. E ele chama atenção aqui para a evolução das funções do mestre artesão. A princípio, o mestre artesão, além de fabricar um produto, de produzir um produto, ele também cumpria outras funções, como ele mesmo negociava os produtos que necessitava, certo? Ele também, para a sua produção, tudo que ele precisava para a sua produção, ele também era o empregador, ele era o capataz, era o comerciante e o lojista, porque ele vendia seus produtos também. Já no segundo momento, que a gente chama de momento intermediário, essa função de adquirir as mercadorias e de vender não são mais dele. Existem mercadores que
entregam para ele a mercadoria pronta e depois já buscam essa mercadoria porque esses mercadores vão vender essa mercadoria. Então a gente tem os dois períodos desse que passa o mestre artesão, certo? Ou as corporações. Bem, para a gente entender esse desenvolvimento do comércio, é muito importante entender o pensamento. E o pensamento do economista William Perry, que viveu no século XVII, começou a perceber as vantagens da especialização. Isso é, cada um fazia uma função diferente, seja, um fia, outro tece, outro puxa, outro alinha, outro passa e outro empacota, pensando especificamente aqui na indústria têxtil. Esse sistema tem várias vantagens: redução de custos, aumento de lucro e a própria capacidade de mentalizar, de instrumentalizar, adestrar o trabalhador para que ele possa produzir muito mais rápido, porque fazendo uma função ele consegue automatizar esse processo. Bem, o fim das corporações é um processo longo. Tá? As corporações lutaram por seus direitos. Cabe lembrar que as corporações tinham muito poder político. Elas conseguiam colocar leis, tinham seu território. Com o tempo, quando isso vai acabando, existe uma luta muito grande para fazer que elas não fossem substituídas pelas fábricas. Processo que não acabou por não ter o efeito esperado. As fábricas substituíram as antigas corporações. O autor fala que na França, só após a Revolução, certo? A Revolução Francesa, aconteceu o fim das corporações. E na Inglaterra, somente no século XIX. Tá. Fim das corporações. Muitas vezes, algumas corporações se transformavam em empresas que empregavam outros artesãos. Surgiam cidades, como no exemplo de Ambrose Crowley, ferreiro de Greenwich, que se instalou na vila de Durham, que na época era uma pequena vila, e ele acabou transformando essa vila, com sua fábrica de pregos, numa cidade de 1.500 habitantes. É claro que existia, como eu já disse, uma dificuldade, até uma oposição às indústrias, tá? Por parte dos artesãos, das corporações, dos artesãos, que gostariam de manter seus velhos monopólios. Sim. Sobre o processo de expansão das empresas, conforme aumenta a necessidade de comércio, também aumenta a necessidade de trabalhadores. Agora, não é necessário, não é possível manter somente aqueles trabalhadores que eram artesãos, porque nesse processo, alguns artesãos passam de artesãos para simples trabalhadores. Então, alguns conseguem ascender socialmente, se transformando em empresários, outros se transformam em trabalhadores. Mas pelo aumento da demanda de número de trabalhadores, acaba se agregando homens e mulheres e mesmo crianças que vinham das aldeias. Certo? Bem, o
camponês deixa a terra que vive, a gente tem que, embora nesse livro ele não avança um pouco mais nesse sentido, mas a gente pode tomar um pouco Marx. Marx ele vai dizer o seguinte: o camponês vivia no campo, lá nas terras do senhor do feudo, do senhor feudal, e com o avanço da indústria, eles começam a ser expulsos de suas terras, porque essas terras vão acabar virando pasto para as ovelhas. E pela não necessidade desses trabalhadores, eles acabam sendo expulsos do campo. Algumas vilas rurais acabam virando pequenas cidades industriais. Tá? E o texto chama atenção para isso. Tá? Existe uma expansão da indústria pelas áreas rurais e o trabalhador, em busca de ganhar alguns xelins, alguns centavos, melhorar sua renda, acaba passando a trabalhar na indústria. Tá. Aqui ele vai fazer uma análise dos sistemas. Então ele vai dividir em 4 sistemas: o sistema familiar, o sistema das corporações, o sistema doméstico, o sistema fabril. Sistema familiar. Ele se dá lá no princípio da Idade Média, e a família, os membros da família produzem seus artigos de consumo, não para venda, apenas para o consumo. Tá? Não se tinha intenção de vender para o mercado. Inclusive um professor meu dizia o seguinte: imagina se existisse pizza na época. Para produzir uma pizza não seria como, para comer uma pizza não seria como hoje. Pedir uma pizza e essa pizza chega. Mas você deveria produzir o trigo, deveria produzir o leite, daí do leite fazer o queijo, produzir o milho, produzir todas as coisas necessárias e ainda assim assar a pizza. Esse era o sistema de produção familiar. Os membros eram responsáveis por todo o processo de produção e não estava voltado para o mercado, mas para as suas necessidades. O sistema das corporações, que é o segundo sistema. Você está um errinho aqui. Vamos lá. O sistema de produção é realizado por mestres artesãos independentes, com 2 ou 3 empregados para o mercado pequeno e estável. Os trabalhadores eram os donos da matéria-prima, que utilizavam como ferramentas com que trabalhavam. Não vendiam o trabalho, mas o produto do trabalho. Esse processo se deu durante toda a Idade Média. O que quer dizer? Não vendiam o trabalho. Hoje, quando nós trabalhamos como assalariados. Em outras palavras, nós vendemos a nossa força de trabalho. Eles não vendiam a força de trabalho. Eles não trabalhavam para os outros. Eles trabalhavam para si mesmos, para si próprios, e vendiam os produtos, apenas os produtos do seu trabalho. Sistema doméstico é um sistema que a produção é realizada em casa, para o mercado em crescimento. Com a abertura dos mercados, o mestre artesão vai precisar de ajudantes, pessoas que ajudem ele. Tá? Uma diferença importante nesse período
Os mestres já não eram totalmente independentes, tá? Eles tinham os instrumentos, a propriedade dos instrumentos, daquilo que precisavam para produzir, mas já não eram mais os donos da matéria-prima. E eles passam, é nesse período que eles pegam encomendas desses mercadores. Então eles passam a serem simples tarefeiros, cumprirem tarefa, pegar uma encomenda pronta já com os produtos que precisavam para produzir, e entregar essa encomenda para mercadores que vendiam essas mercadorias nos mercados. O sistema fabril. A produção para um mercado cada vez maior e oscilante realizada fora de casa, nos edifícios do empregador e sob sua rigorosa supervisão. Os trabalhadores perderam completamente sua independência. Não possuem a matéria-prima, como ocorria no sistema das corporações, nem os instrumentos, tal como no sistema doméstico. A habilidade deixou de ser importante como antes, devido ao maior uso das máquinas. O capital torna-se mais necessário que nunca. Então, a necessidade do dinheiro, a necessidade do capital, para você conseguir produzir, ser dono de uma fábrica, etc. E esse período se dá a partir do século XIX até os nossos dias. Bem, o autor chama a atenção que essa divisão é uma divisão didática, que as coisas podem ter acontecido simultaneamente algumas vezes, que algumas vezes algumas indústrias surgiram já no sistema fabril. Não é uma divisão tão rígida, embora a característica nos determinados momentos históricos seja justamente essa. Mas não dá para generalizar, é impossível generalizar essa explicação didática que o autor dá no texto. Bem, para terminar, ele vai dar um exemplo das condições de trabalho, mas prestem atenção ao final. Foi feito um levantamento numa indústria de metal. Tá? As famílias trabalhavam em média 35 horas semanais, ganhavam $1,75, moravam em casas superlotadas, em condições satisfatórias de comida. Existia um número imenso de crianças que trabalhavam. Ele chama atenção que 12 crianças menores de 5 anos de idade já trabalhavam. Agora, ele pergunta quando isso aconteceu. E a resposta, ele diz, não foi nesse período. Não foi no século XVI, XVII ou XVIII. Mas em Connecticut, nos Estados Unidos, o país onde o autor está escrevendo nesse livro, no ano de 1934. E é importante dizer que esse livro foi escrito em 1936. Então, período contemporâneo ao que vivia Léo Huberman, que é o autor da obra. Bem, gente, espero ter ajudado e até a próxima.